Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos começar um novo tema sobre os conflitos da vida. Ou seja, nós vamos estudar como superar a ansiedade e o medo. Para isso nós vamos olhar através da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito sobre ansiedade e sobre medo. A primeira coisa que nós vamos ver que mesmo a vida com ou sem Cristo, nós somos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Ou seja, as pessoas que não creem em Cristo, assim como as pessoas que creem em Cristo e colocam a sua fé, a sua esperança em Cristo, todas elas estão suscetíveis a passar por esses sentimentos e emoções. Medo, angústia, tristeza, ansiedade, pavor, tudo isso abrange todas as pessoas e todas as pessoas sofrem sobre ansiedade e sobre medo. Por causa do quê? Por causa do conflito. Que conflito? Daquele conflito que nós começamos a estudar desde o Jardim do Éden, quando Satanás tentou Adão e Eva e colocou ou gerou o conflito interno entre confiar em Deus ou não confiar, obedecer a Deus ou não obedecer. E isso trouxe esse conflito na natureza humana. Então, mesmo quando nós recebemos o perdão de Deus, temos esse conflito. A velha natureza, aquela que pende para a carne, que pende para o pecado, e a nova natureza que procura servir ao Senhor com alegria, com inteireza, com retidão, com pureza, com dedicação a Deus. Então, mesmo a pessoa que nasceu de novo, ela tem esse conflito da velha natureza que vive para o pecado e a nova natureza que vive para Deus. Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ou seja, Paulo está dizendo que mesmo sendo uma nova criatura, nós ainda lutamos com esses conflitos que nós passamos. 1 João capítulo 1, verso 7, fala que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, mesmo recebendo perdão, nós temos ainda essa guerra interior entre os prazeres da carne e os frutos do Espírito Santo. Paulo conta a sua experiência. Ele, como cristão, ele mostra para nós os seus temores, as suas ansiedades. Em 2 Coríntios capítulo 6, de 4 a 10, ele diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, do verso 4 até o verso 10. Ele mostra como que ele aprendeu a viver, sendo dependente total da vontade de Deus. Ele passou por provações, por privações, por lutas, mas sendo sempre abençoado por Deus. Ele continua no capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então você vê que ele passa por tribulações, por lutas
externas e lutas internas, mas Deus confortando ele em todos os momentos. É assim, queridos, que nós lutamos contra toda e qualquer ansiedade, todo e qualquer medo. Quais são as causas que nos levam à ansiedade e o medo? Enfermidade, desemprego, crise familiar, violência externa, ou seja, violência das pessoas que estão ao nosso redor, violência interna dentro de casa, dentro da família, decisões que devem ser tomadas, diversas lutas psicológicas e espirituais. Tudo isso leva a pessoa a ter ansiedade e a ter medo. E nós não estamos livres de tudo isso. As situações e as circunstâncias da vida nos levam a ter ansiedade e também a ter medo. O que Jesus diz? Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ao verso 29, o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Do verso 27 até o verso 29, ele fala dos lírios do campo, que nasce pela manhã e já morre à noite, e Deus os veste. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então nós valemos muito mais do que os pássaros, do que os lírios do campo. E Deus cuida tanto dos pássaros como dos lírios do campo, e assim cuida de nós também. Por isso nós não precisamos andarmos ansiosos pela nossa vida. Descansa no Senhor, espera pelo Senhor, confie no Senhor, que Ele estará fazendo o melhor na sua vida. Então, o que nós aprendemos hoje, como superar a ansiedade e o medo. Na nossa introdução hoje nós vimos que mesmo servindo a Cristo ou não servindo a Cristo, nós passamos e somos vulneráveis em todo e qualquer sentimento, em toda e qualquer emoção. Nós temos o conflito da velha natureza e a nova natureza, que nasce em Cristo Jesus. Paulo, ele nos dá a sua experiência, mostrando para nós o quanto ele sofreu provações, privações, lutas, mas como ele foi abençoado por Deus. E vimos também as causas da ansiedade e do medo, e o conforto que Jesus nos dá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu estou no controle de todas as coisas. Amanhã nós vamos ver um pouquinho mais sobre a ansiedade e sobre o medo. O que nós podemos nos aprofundar mais a respeito disso como introdução. Então nós vamos orar neste momento, encerrando este momento. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, ó Pai. Ó Deus querido, tira do nosso coração toda ansiedade, todo medo. Coloque paz, coloque esperança, fortalece a fé, para que possamos ter a nossa visão no autor e consumador, Cristo Jesus, aquele que morreu para nos dar vida e arrancar do nosso coração a natureza velha, a natureza terrena, e nos colocar uma nova natureza, uma natureza espiritual, forjada pelo Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo. E tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.